em mais um podcast CRM Paraíba. Estou aqui com o Dr. Alfredo Minervino. A gente vai bater um papo sobre saúde mental. Dr. Alfredo, saúde mental, algumas pessoas dizem que de médico e doido todo mundo tem um pouco, né? Parece que médico tem mais. Mas essa generalização da questão do aspecto, que as pessoas muitas vezes dizem que de perto ninguém, na verdade, é normal. Até que ponto a gente pode considerar as diferenças entre as pessoas como parte da normalidade, da diversidade, né? De comportamento, de pensamento e respeito e aceitação? Essa é uma pergunta bem difícil. A gente não tem um padrão de normalidade, nós nunca tivemos isso. Por muito tempo na história se teve a tentativa de ter esse padrão, seja ele do ponto de vista religioso, seja ele do ponto de vista físico, seja ele em que forma for. O que acontece é que quando se tem a tentativa de fazer isso, você cria pessoas que estão alijadas desse processo, engessa isso tudo, como você bem colocou, e talvez crie eugenismo aí nesse momento. Mas na hora em que o indivíduo se sente incomodado com ele próprio, com as situações que o rodeiam e principalmente com o mal-estar dele próprio com relação a algo que ele nunca sentiu, nesse momento ele está sob possivelmente uma doença mental. E também sentir-se diferente dos demais. O sentir diferente até pode ser colocado como uma condição de doença, mas isso também pode ser uma condição de não doença, quando diferente significa não fazer aquilo que todo mundo faz. E aí você tem os gênios, você tem as pessoas que possam também sair disso, mas realmente, se você traçar um parâmetro do que seria normal, não é normal sair matando. Exato. Então, isso seria uma condição anormal. Então, quando você dá um parâmetro do que é normal, fica mais fácil da gente entender aquilo que é normal. Entendi. E tem até um outro aspecto que diz assim, na cardiologia, o cirurgião troca o motor do carro com o carro em funcionamento, não é isso que eles dizem? É verdade. Na psiquiatria seria mais ou menos, às vezes, você consertar os amortecedores do carro para andar numa estrada esburacada, e nesse aspecto, até que ponto o entorno dele é o problema e não ele? O cérebro, ele domina tudo e ele comanda todo esse arcabouço muito importante chamado corpo humano. E quando o cérebro adoece, ele desencadeia determinadas sintomatologias. A gente trata essas sintomatologias tentando fazer com que o indivíduo volte a uma homeostase, volte a uma condição de estar bem, de estar equilibrado. E isso é muito importante, porque em determinadas situações eu preciso ter um nível de ansiedade razoável. Eu preciso estar ansioso por um filho que vai nascer, por uma situação que eu vou assumir. Mas, na hora em que essa ansiedade ela me incapacita de lidar com aquilo, me incapacita de esperar isso acontecer, isso é um processo de ansiedade. Na hora em que uma tristeza por uma perda de um ente querido ultrapassa os limites do que seria sofrer e me faz pensar em morrer para ir junto dele, não faz mais ter prazer em nada, não me faz mais sorrir com um humor bastante deprimido, isso é uma doença. Então os limites eles são bem tênues, mas eles têm que ser relativizados com uma condição clara, que seria comparar com o que você sempre foi. E nesse aspecto, o meio ambiente, ele impacta? Muito, muito. Hoje você tem um nível de competitividade muito grande. E eu vou te dizer muito mais claramente. Nós estamos vivendo eu não vou usar essa palavra, mas talvez seja até uma endemia de jogos eletrônicos. Então são jogos em que você aposta e que você perde tudo com a sensação de que vai ganhar. Eu tenho atendido muitos pacientes com dependência de jogo. O jogo patológico está muito mais alto do que o que a gente pensava que fosse. Entrando nessa seara, tem também a questão das telas, de um modo geral. E, assim, eu vi uma estatística, eu fiquei preocupado
com adolescentes dependentes de jogos também online e que abdicam praticamente a vida, o convívio, para se manter online. Isso é muito comum. Você vê, às vezes, crianças dentro de um bercinho com uma tela ali na frente que virou a babá. A babá hoje é a tela. A terceirização. Só que isso traz lesões grandes no olho, traz lesões de retina, traz várias situações ruins, porque aquele indivíduo ele não tem nem capacidade de fazer movimento com os músculos do olho ainda. E ele está tendo que fazer esses movimentos que são bem diferentes. Mas vamos mais longe um pouquinho. Você que está ouvindo, quanto tempo você fica no WhatsApp? Quanto tempo você fica no Instagram? Quanto tempo você fala? Cláudio, a gente pode ver isso quando a gente pega o nosso celular e vê a quantidade de tempo que você utilizou, ela é muito grande. Existem pessoas que não saem de casa sem o celular. Existem pessoas que ficam em desespero por perderem o celular. E o celular, ele tornou-se uma ferramenta que faz com que você dependa. O banco tá uma extensão do seu próprio corpo. Exato. Você tem o banco ali próximo, você tem as pessoas ali próximo, você tem as fotos ali próximo. Eu fico pensando, por exemplo, outro dia eu estava me pegando pensando, o que a gente faz com as fotos que nós temos no celular? Nós não temos mais essas fotos nas paredes ou em álbuns. Então, o que a gente faz com isso? E mais ainda, a necessidade de entrar numa linguagem que é bem difícil. Se eu te respondo em caixa alta, eu estou gritando com você. Mas e o meu vozinho que não sabe disso? Ele vai ter que aprender também. E existe uma coisa que eu até me preocupei muito na pandemia. A questão da leitura facial, da comunicação não verbal. Sim. Quando você escreve alguma coisa, eu sei o que eu estou escrevendo, mas eu não tenho certeza se é o que você vai entender. Então, isso também me preocupa muito, o nível de discussões por questões que é falha de comunicação. Sim, mas eu não sei mais nem qual é a comunicação que nós temos, porque o português já não é mais. Sim. Né? O português que é usado é totalmente diferente. O porquê é PQ, né? Você é VC. Então, você começa a ter que ter uma linguagem nisso tudo. E tantas telas, em tantas situações, trazem alterações do sono, alterações extremamente grandes na ansiedade. Por exemplo, você põe um podcast e você não consegue dormir porque você não sabe quantas pessoas vão dar palminhas ou vão colocar coisas boas, ou se vão colocar coisas ruins. E por que ela colocou? Então, criou-se mecanismos de gerar ansiedade de uma forma muito grande. E tem o tal do influenciador, né? Influência digital. Eu preciso de alguém que me influencie alguma coisa, né? É verdade. E são pessoas que hoje, se colocando dessa forma, e nenhuma crítica aqui a quem o é, de forma alguma, não estamos aqui para julgar isso, mas são pessoas que têm naquela palavra, naquele ato, naquele vídeo, uma importância extremamente grande na vida do outro que o segue. E a gente precisa ter cuidado, porque isso gera muitos problemas. O fato de eu aparecer sempre muito bem no Instagram faz com que eu que esteja mal não me sinta incluído naquele nível. E aí eu posso até pensar em me matar. E tem uma questão muito interessante. Ninguém publica coisa ruim, né? A seu respeito, é só coisa boa. Então parece um mundo de Bob, como coloca, que não existe na prática. Agora, um outro aspecto que vai também nessa direção é a questão do uso de drogas. Nós temos uma legislação agora para ser aprovada com liberação da maconha e liberação de outras drogas. Isso é muito grave. A maconha é a única droga que, usada de forma sequencial, pode levar à esquizofrenia em pacientes que tenham uma condição para isso, ou seja, tem uma personalidade pré-mórbida para isso. Mas eu não sei se a minha personalidade ela é pré-mórbida, se a sua é. Mas eu sei que o indivíduo entre os 11 e os 23 anos está com um nível de sistema nervoso central em formação. E isso acaba com o sistema nervoso central desse indivíduo. Então, traz danos muito graves. Hoje, a indústria da maconha ela é muito grande.
ela vai desde refrigerantes até roupas e outras coisas mais. Alimentação. Muito. Roupa. E o consumo de produtos, entre aspas, medicinais, que não são medicinais, trazem um prejuízo muito maior, porque as pessoas hoje usam para várias coisas. Então, Cláudio, está usando para mal olhado, dor no peito, encravado, infartamento agudo, tudo. É uma forma de justificar, inclusive. Sim, sim. E é importante dizer que o médico que utiliza, o médico que faz uso desse produto, ele precisa estar muito ciente do que é esse produto e para que ele serve. Uhum. Então, isso eu acho bem importante. E se você está usando isso, procura na internet. Existe indicação desse produto para o que eu tenho? E mais ainda, procura numa revista que seja uma Qualis 1, Qualis 2, porque qualquer revista pode publicar o que você quiser. Desde que você tenha algum dinheiro para fazê-lo. Não estou dizendo que todas elas fazem isso, mas muitas o fazem. Uma grande parte utiliza desse recurso. Um outro aspecto que me preocupa Zygmunt Bauman, ele coloca a liquidez do mundo, a fluidez, as coisas de maneira rápida, como uma novela. Você vê uma novela, vê uma separação de um casal de forma perfeita e sem sequelas. Vê o nascimento de uma criança de uma hora para outra como se não tivesse trabalho de parto. Vê as coisas acontecendo de uma forma tão rápida que você acha que tem que ser assim também na vida real. Isso acontece e impacta muito na saúde mental. Demais, demais. Até porque nós somos pessoas que nos espelhamos em pessoas. Uhum. E a quem nós nos espelhamos influenciam muito no nosso comportamento para sempre. Quem nunca, enquanto médico, se espelhou no staff, né? Quem nunca repetiu até palavras do próprio staff. Eu faço isso do meu staff, que eu admirava, ainda hoje tenho atitudes que eu olho, nossa, foi dele. Então, isso passa a ter uma importância muito grande para as pessoas. Isso para bem ou para mal. Então, aquilo que é normal hoje é quase tudo, Cláudio. É quase tudo. Então, você pode tudo a qualquer momento e de qualquer jeito. Só não te disseram o que vai acontecer com você. As consequências. E isso chama-se imaturidade. E a questão da reflexão também sobre o que está sendo feito, como está sendo feito. Perfeito. Até porque você começa a observar quais os valores que essas pessoas estão trazendo. Quais são os valores hoje? Qual é a relação hoje de uma condição família? O que significa hoje família? Então, os conceitos que são antigos, que podem ser mudados, e eu acho que devem ser mudados, mas eles não podem ser fluidos, eles não podem ser qualquer coisa. Uhum. Porque qualquer coisa, nada. Exato. Então, precisa se ter referências, e não se tem mais referências de absolutamente nada. Isso também é depressivo para a sociedade de uma maneira geral, essa falta de referência, de valores. E acaba as pessoas se perdendo de alguma forma. Eu lido com pediatria, eu vejo muito pais que abordaram a terapeuta diferente na criação dos filhos, quando são muito permissivos, em contraposição à forma com que foram criados. E aí tem um choque mais na frente do que é que eu fiz. Pois é, você via a birra da criança no supermercado e você via pais, às vezes, dando uma palmada lá no garoto. Exato. E, às vezes, isso era visto de uma forma ruim, mas, entre aspas, aceitável. Né? Hoje você vê essa birra de uma forma muito maior, que é quando o indivíduo cresce, que teve tudo, nunca teve um não, e ele precisa de determinadas coisas e o pai não tem essa condição, e o que ele vai fazer? Ele vai ter que ter aquele prazer naquele momento, naquela hora. E isso me preocupa também, a questão de essas escolas e os alunos, da forma que estão agindo hoje, os psicopatas. Tem uma base nessa formação também. Sim. Eu ensino, tenho 18 anos que eu ensinei psicologia e já vai com 15 que eu ensino em medicina.
Então, eu tenho algum tempo já de estrada. O aluno está totalmente diferente do que ele era antes. Né? Eu não estou dizendo que é diferente para pior, mas existe uma falta de uma condição de objetividade desses alunos, do que eles querem da vida. E a forma com que eles lidam com os professores e os pais também lidam com os professores. Cláudio, eu já tive um aluno que fez uma prova, tirou 5 e tem 23 anos, e a mãe foi tomar satisfação comigo lá no hospital universitário, o porquê que tinha acontecido aquilo, né? O que eu tinha contra o filho dela. Eu falei, mas quantos anos tem seu filho mesmo? Não, tem 23. A senhora acha que ele precisa da senhora para defendê-lo? Claro, se você não defende seus filhos, é problema seu. E olha, nós estamos numa universidade. Então, mudou o padrão. Essas pessoas, elas talvez hoje, essa geração, ela precise mais de ter frustrações, de lidar com isso. Não estou falando que são todos, eu estou falando que existe um nicho muito grande disso. Desenvolver a resiliência. Muito, muito. A capacidade, assim. E nesse ponto, o que é que eu posso fazer para ficar de boa com a vida? Essa é a fórmula mágica, né? Eu acho que a gente tem que começar a lidar conosco mesmo. Uhum. Como dizia Dom Helder Câmara, às vezes o lidar conosco é muito pior do que o lidar com os outros. Então, isso é muito difícil. O nosso lado sombra. Pois é, o nosso lado sombra, né? Tem aquela música, o que você faz quando ninguém está vendo? Né? Então, lidar com as nossas frustrações, lidar com os nossos objetivos, principalmente lidar com aquilo que eu tenho como objetivo, isso é muito difícil. E se eu não tenho um nível primário de dizer aonde você pode ir, chamado limite, ou o que você quer desde a infância, eu não vou ter isso na idade adulta. Por isso que nós estamos saindo cada vez mais tarde de casa, estamos dependendo muito mais dos pais. Eu tenho pacientes com 50, 60 anos que dependem dos pais. Tem até um personagem, o jovem. O jovem do Chico Anísio. Exatamente. Eu lido com a parte de adolescente e a gente tem uma perspectiva que é a adolescência estendida. Casa, comida, roupa lavada, para que eu vou sair de casa? Exato. E para que eu vou crescer? Exato. Se alguém toma alguma decisão por mim, que às vezes é o mais difícil, você decidir por você mesmo, né? Sim. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas refletirem sobre a sua saúde mental. Primeiro, busque as coisas que te dão prazer, com os limites daquilo que te dá prazer e daquilo que não fere o outro. Segundo, busque você mesmo se cuidar. É preciso ter um cuidado contigo, uma atividade física regular, uma alimentação que seja boa em qualidade e não em quantidade, uma condição de ter possivelmente uma psicoterapia, ou que você possa ter amigos, que você possa ter saídas, que você possa ter a sua vida individual, seja você casado, solteiro ou namorado, tem que ter tua vida individual, tem que ter os seus amigos, tem que ter tua vida também junto, até para que você possa trazer coisas novas. Mas, sobretudo, que você tenha uma referência religiosa, seja ela de credo for, porque isso é também protecional, é extremamente protecional e importante, e que você busque, dentro daquilo que você entende como certo, um objetivo mais para frente. Ele não precisa ser amanhã, mas ele precisa estar dentro do seu planejamento. Porque se a gente não tem objetivo de vida, a gente não sabe por que está vivendo. Perfeito. Só tenho novamente a agradecer a sua presença e dizer a satisfação da CRM em contar com a sua colaboração. Claro, eu que agradeço estar aqui contigo, conversando sobre coisas bem importantes. Estou sempre de pé à ordem na hora que você precisar. Ok, obrigado aí. Obrigado.